Universo 50 e muito mais, hoje recebendo o Dr. Ricardo Almeida, que sabe tudo sobre a longevidade. E são informações super importantes para vocês também. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui no Blue Note, estamos aproveitando o espaço do Blue Note para falar sobre mobilidade. O Dr. Ricardo Almeida, ele é especialista também nesse setor. E você sabe que assistir um show, ir para um lugar gostoso, principalmente as pessoas com mais de 50 anos, elas precisam se sentir seguras, né? No caso aqui, nós estamos no Conjunto Nacional, que é um dos cartões postais de São Paulo, e o Blue Note, uma casa super tradicional. Bem-vindo, Dr. Ricardo Almeida. Muito obrigado, Ida, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando e contribuindo com alguma coisa aqui com vocês. Então, hoje escolhemos um lugar icônico, né, que é o Blue Note. Fala um pouquinho da acessibilidade. O que as pessoas têm direito? Porque às vezes a gente vai assistir um show, tem escada, tem ladeira, tem um monte de coisa e a gente não fala, bom, é assim mesmo, ou vai ou não vai. É assim, doutor Ricardo, como é que funciona? O consumidor ele tem que entrar no lugar quando, por exemplo, não vai ter escolha, né? Mas antes de entrar no lugar, então as pessoas, os construtores, né, os administradores, eles são obrigados a atender às normas legais para dar acessibilidade das pessoas, para que elas não tenham algum prejuízo ou tenham algum desconforto em determinadas situações, né? Essas regras, embora antes de falar as normas técnicas para isso, é importante só comentar sobre o Estatuto do Idoso, que não faz muitos comentários de quais são as dimensões, quais são os parâmetros técnicos das situações, só falam as coisas no sentido amplo, da necessidade que precisa de ter acesso aqui e ali, mas não tem os seus parâmetros, as suas medidas técnicas, né? Fala alguma coisa lá no artigo 38, mas não mais que isso. Já no Estatuto do deficiente, da pessoa com deficiência física, já eles articulam um pouquinho mais de situações. Mas dá para juntar os dois para beneficiar o usuário? Sim, lógico. Por quê? Porque as normas técnicas para que a acessibilidade seja atendida, ela não vem do dispositivo legal, mas ela vem de uma disposição técnica, uma norma da ABNT, a NBR 9050 de 2015, com a emenda de 2020. Então, para que serve essa norma? O que é essa norma? Na verdade, a norma, ela prevê condições, parâmetros e medidas para que Ainda desculpe. Tá tendo um ensaio, a gente tem que dar uma parada de vez em quando, gente. Mas o assunto é super importante. Aliás, depois a gente vai mostrar um pouco do local para vocês, tá? O doutor Ricardo já deu uma passada por aqui, vai mostrar para vocês o que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá, quais são as normas, doutor Ricardo? Me perdoe. Então, essa norma, ela estabelece parâmetros técnicos para serem observados nos projetos, em construções, em instalações e adequações, edificações como essa, para atender todas as medidas, os parâmetros para o deficiente. Então, a ABNT NBR 9050, como eu falei, era de 2015, teve uma emenda importante em 2020, então ela abrange todas as medidas, o que o deficiente ele vai utilizar, ele vai precisar de se ficar confortável no ambiente, né? Não só para um deficiente, mas para o idoso também. Então a lei essa norma, na verdade não é lei, essa norma ela não distingue a idade, não distingue qualquer limitação da pessoa, ela faz no sentido amplo. São 180 páginas de lei, são uma coisa bem estruturada, bem detalhada, e para ambientes eles atenderem as especificações, então tem muita coisa para fazer. Então, agora, doutor Ricardo, todo lugar tem que se adaptar antes de, por exemplo, uma sala de espetáculos, tem que se adaptar a tudo isso antes? Claro. Senão não tem construção. Lembra que eu te falei? A lei dá uma pincelada, tem que fazer. E como fazer? Aí tem que recorrer à ABNT, essa norma técnica, né, para desde o acesso do cadeirante, tem determinados limites de espaço para ele caminhar, para ele fazer a volta dele de 360 graus, para ele fazer retorno, precisa ter também uma certa medida. Banheiros, como já sabe, aqueles utensílios que tem no banheiro, a altura, o comprimento, o assento do banheiro,
Tudo isso está especificado na norma 9050 da BNT. Quer dizer, o cadeirante, a pessoa com cadeira de rodas, ela também tem direito a assistir um show e a casa de espetáculo tem que se adaptar para que ela tenha conforto. Exatamente. Nessa norma BNT tem até, eles determinam lugares específicos na casa de show para que o cadeirante, por exemplo, vamos falar do cadeirante. O cadeirante, vamos acreditar que ele não consegue virar o rosto. Não consegue virar. Então existe ângulos de, ali fala 30 graus para cima e para baixo, para que o cadeirante tenha que ficar posicionado na casa de show ou no cinema, por exemplo, para ele assistir o filme confortavelmente. Então tem norma para isso, tem medidas para isso. Não é aleatório, sabe? Não é nada aleatório. E quando, por exemplo, a empresa, a casa de espetáculos não está adaptada para a situação, qual é a providência que o usuário pode tomar? Bem, se sentiu constrangido de alguma forma, existe como reclamar. Primeira coisa, eu aconselho até registrar isso no boletim de ocorrência e você pedir indenização. Boletim de ocorrência. E pedir e partir na justiça já por indenizações, ou pedir para reparações, devolver o valor. Primeira coisa, devolver o valor do ingresso porque não ficou confortável ali na situação, né? E que não são baratos, né? E se sentiu, e se houve algum dano por isso, se sentiu algum dano, foi prejudicado, único show, única vez que o artista apresentou no Brasil, por exemplo, naquela cidade, então teve um dano. E já é uma outra esfera. Isso é uma coisa um pouquinho mais complicada. Eu aconselho procurar um advogado da sua confiança para verificar se realmente esse dano foi comparado. É um direito e a pessoa ela tem um respaldo para fazer essa reclamação. Não é que ela vai chegar e vão falar, você é muito reclamando ou coisa assim. Pois é, Neida, as leis não estão aí só para fazer enfeite, né? Só para ser cumpridas. E você sabe que tudo, se você não obedece ao dispositivo legal, tem uma contrapartida disso, né? Tem um efeito, que é alguma coisa determinada, nesse caso pelo juízo, porque não tem nada material ainda. Você precisa comprovar, saber qual foi o tamanho do dano, aí depois disso dá para... Então aí como que a pessoa faz? Ela filma, ela grava, ela fotografa, o que vale? Precisa de provas, né? A sua gravação, testemunhas também, é importante, né? E existe também uma ferramenta jurídica que se chama ação de produção de provas. Então você pode muito bem estar com essa ação antes, pedindo para o juiz determinar uma casa de show, um cinema, por exemplo, que demonstre, olha, eu quero que você me demonstre como que é a sua área de acessibilidade, quantas pessoas deficientes vão assistir, onde que está posicionado ali no local, me mostra para mim também os banheiros. Então todas essas coisas, a outra parte da ação é obrigada a mostrar. Se ela não mostrar, significa que o que o autor ele escreveu, que ele reclamou na ação inicial, é verdadeiro. Com isso cabe a ação de indenização. Então, quer dizer, se você vai assistir um show, presta atenção, se não tiver em condições, você precisa ter a prova, né? Pode ser as pessoas que estão junto e também fotografar e mostrar o que aconteceu. Isso, e se não tiver prova, quanto mais provas é melhor, aí você pode entrar, antes de entrar com essa ação de indenização, essa ação de produção de provas antes. São duas ferramentas jurídicas. Ação de produção de provas. Exatamente. Só é o contrário. Você faz a casa de show, o cinema, ou o bar, o que seja, você faz ela produzir as provas para você. Se ela não produz, quer dizer que você falou a verdade. Você pega essa de primeira decisão, entra com outra ação para prover uma segunda decisão. Aí sim colocar materialidade, quanto você vai receber de... E vale a pena, né? Porque muita gente fala, mas não adianta nada. Se ninguém fizer, ninguém vai em show e não vai mudar, né, doutor Ricardo? Pois é, eu acho que é por conta disso, que as pessoas não sabem que, poxa, mas eu não tenho prova nenhuma, como eu vou fazer? Não, mas tem essa ação antecipatória, que é a ação de produção de provas. Você pede para o juiz, determine o local, apresentar as coisas que você está reclamando que você teve dificuldade. Tive dificuldade no banheiro, tive dificuldade no assento, fiquei longe, fiquei lateralmente, não assistia nada. Então, a partir daí,
e as coisas começam. Muito bom. E já que a gente está no Blue Note, o Dr. Ricardo vai dar uma passada por aqui, vai mostrar tudo aquilo que você tem direito, o que está certo, para você prestar atenção a partir de agora. Dr. Ricardo, esse assunto que nós conversamos, você pode disponibilizar nas suas mídias para o pessoal ir dando uma olhada, se familiarizar com isso? Claro, me comprometo. Então passa as suas mídias. Minhas mídias no Instagram, Ricardo Almeida ADVS, tudo junto, tá? Ricardo Almeida ADVS, são 2 azinhos no final. O meu Facebook também é Ricardo Almeida Advogados e também estou no LinkedIn, Ricardo Almeida Advogados também, tá certo? Certíssimo. Então você vai ver as imagens, você vai prestar atenção nisso para você também poder tá sempre se documentando e atualizado, e depois vai nas mídias sociais do Dr. Ricardo para ver todos os detalhes. O BRT News, junto com o Universo 50+, volta com mais atrações para você.